Um dia Jesus achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem forças pra voltar, cercando-me com os braços, levanta as minhas forças, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica, cada vez mais rica, esta vida com Jesus. O tema dessa noite é Jesus. É o Cristo Consolador. É aquele que nos acolhe, que nos guarda, que nos protege, que nos ama profundamente. Nós podemos encontrar no Velho Testamento passagens bíblicas falando sobre a vinda de um mestre, a vinda de um Messias. Falava que esse Messias iria nos trazer a paz, iria trazer amor, trazer essa esperança da salvação. A salvação de um povo, a salvação das almas, a salvação daqueles que acreditassem nele. Muitas vezes nós ouvimos falar que a salvação da nossa vida, do nosso espírito, da nossa alma, está na morte do Cristo e na ressurreição do Cristo no terceiro dia. A gente ouve muito falar que a salvação está em sermos lavados pelo sangue derramado na cruz. Eu queria refletir um pouquinho sobre isso. O que é realmente fundamental na vinda do Cristo ao planeta? Qual realmente foi a missão dele? Nascer e morrer e ressuscitar? Ou a missão dele foi exatamente aquilo que ele fez entre o nascer e o morrer e o ressuscitar? A missão dele, a missão do Cristo, a missão de Jesus, o Cristo, foi trazer ensinamentos. Trazer para nós fórmulas de vida, foi para trazer para nós a esperança, foi trazer para nós o ensinamento sobre a caridade, a fraternidade, a compaixão. Esse foi realmente o ensinamento. E por que eu falei Jesus, o Cristo? Porque na realidade ele se chamava Jesus de Nazaré. E por que o Cristo? Ou por que Cristo? Cristo vem da palavra grega, Christos, e, espero estar pronunciando corretamente, que tenha a mesma palavra em hebraico, é Mashiach, que significa o escolhido, o ungido, o sagrado. Então é mais correto nós mencionarmos que é Jesus, o Cristo. Jesus de Nazaré, aquele que foi ungido, aquele que foi escolhido e que é o sagrado. Essa é a forma mais correta para a gente se expressar com relação a Jesus. O ser crístico, ou ser Cristo, significa que devemos amar incondicionalmente. É essa a mensagem. Que ser crístico é aquele que ama a todos, é solidário, fraterno, receptivo aos diversos caminhos que levam ao Pai. Isto é ser crístico. E Jesus foi tudo isso. Ele veio exatamente nos trazer uma forma de caminharmos, de nos confraternizarmos, de convivermos e de seguirmos ou buscarmos o nosso caminho para encontrarmos o Pai. Enquanto a missão dele no planeta, queria tecer algumas considerações. Jesus veio para nos trazer conceitos novos de vida, como eu já mencionei. A compaixão, a fraternidade, o amor incondicional.
Ele nos prometeu a paz. E como ele mesmo disse, não a paz do mundo. Ele veio nos trazer um conceito novo de paz. Aquela paz que nasce em nossos corações, que brota de dentro do nosso interior e vibra em relação ou em direção às pessoas e ao mundo em que nós vivemos. Essa é a paz. A paz que ele prometeu. Mas não é a paz que ele quer do nosso mundo, a paz entre as pessoas. Mas vamos refletir. Se eu tenho a paz no meu coração, se eu vibro, irradio essa paz à minha volta, vai ter lugar para guerra? Não vai ter lugar para guerra. A paz externa, a paz do mundo, será um reflexo da nossa paz interior, da paz verdadeira. E é essa paz que ele quis trazer e nos ensinar. Uma outra coisa muito importante, durante essa permanência dele conosco, é que ele não só disse o que nós deveríamos fazer. Ele realmente fez, ele realmente exerceu os ensinamentos dele durante toda a sua estada conosco. Ele foi verdadeiro, é confiável. Ele realmente foi aquilo que ele quis ensinar para nós, ou ainda é. E muitas vezes a gente fala no Cristo como no passado, como se ele já tivesse morrido e não existisse mais, mas vamos trocar, né? No tempo do verbo, ele ainda é e ele ainda nos ama. E ainda está nos ensinando e ainda está nos acolhendo e nos guardando. Ele realmente se manteve fiel aos ensinamentos. Ou melhor, ele ensinou aquilo que ele realmente era. Ele foi verdadeiro. Se Jesus, o Cristo, tivesse realmente, como nas profecias no Velho Testamento, nascido, morrido e ressuscitado no terceiro dia, mas se não tivesse sido verdadeiro nas mensagens que ele nos trouxe, será que nós nos lembraríamos dele ainda hoje? Ele ainda é importante para nós, porque ele nos convenceu de que ele era verdadeiro. De que ele realmente era aquele ser e é aquele ser que ele quis transparecer durante todo aquele tempo. E por ser verdadeiro e confiável, nós ainda o mantemos na nossa mente, nos nossos corações, e ainda falamos a respeito dos ensinamentos dele, mais do que isso, buscamos seguir os seus ensinamentos, porque realmente nós acreditamos nesse ser, porque ele realmente era um ser e é um ser verdadeiro. É importante que a gente se conscientize de que não basta nós sabermos que Jesus de Nazaré nasceu, saber as condições em que ele nasceu. Isso são fatos históricos. Jesus, como corpo físico, morreu, ressuscitou, apareceu aos seus apóstolos e outras pessoas. Mas basta isso para nós termos a nossa salvação? O importante de tudo isso é nós, além de aprendermos, internalizarmos esse conhecimento, internalizarmos esse aprendizado, essas mensagens, esses ensinamentos dele e, mais do que isso, exercer esses ensinamentos no nosso dia a dia. É aí que está a nossa salvação. A salvação está na nossa mudança de comportamento, na nossa reforma íntima, como nós usamos muito essa expressão no Espiritismo. Mudarmos a nossa essência de como nós vivemos, os nossos valores, o nosso comportamento, realmente exercitarmos a fraternidade, a compaixão, o amor. É aí que está a nossa salvação. Mas não é a salvação assim, como se fosse um grande salto quântico, expressão que a gente usa muito hoje. Essa reforma, ela se faz pouco a pouco. Ninguém consegue fazer altas mudanças de uma vez só. Nós não somos capazes disso. Essas mudanças, elas vão acontecendo aos poucos, numa mesma vida, em outras vidas. E aí está também
o símbolo da compaixão e da consolação. É que, mesmo nós sabendo que nem sempre, ou muitas vezes, não cumprimos bem os mandamentos do Mestre, muitas vezes o nosso comportamento não é o melhor, mas nós temos tantas oportunidades quantas necessárias para alcançarmos essa perfeição que Deus quer de nós. Essa é a nossa consolação. Porque você imagina eu ter consciência que eu cometo erros, mas o meu consolo é que eu vou ter tantas oportunidades quantas forem necessárias para eu me refazer, eu reformular os meus valores, os meus conceitos, fazer a minha reforma interior e ir alcançando pouco a pouco a perfeição que Deus quer de mim. E essa reforma que Jesus espera de nós. É aí que está o nosso consolo. Por isso Cristo Consolador, porque foi isso que Ele trouxe, foi isso que Ele quis nos ensinar. Nós devemos mudar, reformular, e que nós temos a oportunidade de crescermos, de evoluirmos e de alcançarmos outros patamares espirituais, níveis espirituais de evolução. Uma outra coisa que eu considero importante, que a gente fala do Cristo Consolador, falamos que a doutrina reencarnacionista, no caso específico, nós no Espiritismo, é uma doutrina consoladora, mas eu gostaria de trazer um desafio, uma nova forma da gente perceber isso, que nós também precisamos ser consoladores. Com relação às pessoas com quem a gente convive. Muitas vezes não somos consoladores com os nossos companheiros, não somos compassivos, não temos compaixão. Às vezes a gente é assim, meio intransigente, impaciente com a atitude daqueles com quem a gente convive, porque a gente espera uma outra atitude dele e ele não tem aquela atitude que a gente espera, a gente reage. Não é assim que normalmente acontece? A gente chega do trabalho cansado, ou ouviu alguma coisa dos nossos chefes, ou dos nossos subordinados, estamos inquietos e muitas vezes não temos paciência com aquelas pessoas que nos são caras e que convivem conosco. Então nós precisamos ser compassivos. E sendo compassivos, somos consoladores na medida em que nós oferecemos a essas pessoas a informação ou o conceito de que nós podemos mudar, nós podemos ser melhores. Se eu chego com a paciência com alguém, seja o filho, o marido com a esposa, um colega de trabalho, aí ele vai ter um conceito de que essa pessoa é impaciente, é intransigente. Mas se ela percebe que eu reconheci o meu erro, que eu poderia ter sido melhor, eu mostro para essa pessoa que existe uma oportunidade de mudança da minha relação com ela. Não é uma forma consoladora de convívio? Não é a busca de uma relação mais fraternal, mais caridosa? E quando nós nos dispomos a isso, nós estamos dizendo ao outro que ele também pode fazer a mesma coisa. Ele também pode ser consolador e ele também pode ser compassivo. Então, quando nós sentimos que Cristo é consolador, que a doutrina, no caso específico aqui também é consoladora, por que também não sermos um pouco consoladores e compassivos no mundo em que nós vivemos? E tornarmos o mundo melhor. Aquela pequena sociedade ou comunidade em que a gente está, se a gente mudar uma comunidade de 2, 3 pessoas, elas serão multiplicadores. Estaremos fazendo uma nova reformulação do ambiente que a gente vive. Então vamos buscar também esse conceito ou essa disposição de também buscarmos um pouco essa forma de sermos consoladores. Um dos evangelistas, Mateus, porque é o mais completo e é o mais conceituado entre os estudiosos, e abordar essa questão do Sermão da Montanha ser consolador, ou é consolador para nós. E antes de abordar um pouco os itens das bem-aventuranças, no caso, Gandhi, que não era cristão, afirmou o seguinte:
Se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Quando nos unirmos com base nos ensinamentos de Cristo no Sermão da Montanha, teremos solucionado os problemas não só dos nossos países, mas do mundo inteiro. Os ensinamentos de Jesus sobre o amor, se aplicados, podem sanar os males da humanidade. Ele acrescenta uma frase que eu achei primorosa. O Sermão da Montanha é a mais linda sonata de amor contida nos Evangelhos. Não é primorosa essa frase? Que ela diz tudo. Imagina, é a mais linda sonata de amor contida nos Evangelhos. É como se a gente dissesse, é a forma mais profunda de ser consoladora da humanidade. É uma forma de nós interpretarmos essa frase. Não estou querendo reescrever, eu gosto muito dessa frase, achei muito bonita essa frase do jeito que ela está aqui. Mas, de certa forma, é isso que ela está nos trazendo. E vamos então refletir um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas versões está pobres de espírito, e há muita controvérsia por causa dessa expressão. Mas há uma interpretação com relação a sermos pobres ou humildes de espírito, que eu achei muito interessante, que a gente deve entender como humildes de espírito aqueles que se reconhecem frágeis e carentes de elevação espiritual. Humildes de espírito. Quando eu reconheço que eu ainda tenho muito a aprender, quando eu reconheço que eu não sou sábio, que eu não detenho a verdade, que eu tenho que crescer, que eu tenho que muito a aprender ainda, que eu tenho que buscar o meu progresso espiritual, eu estou sendo humilde de espírito. Então, desses é o reino dos céus, porque essas pessoas é que estão verdadeiramente dispostas a buscar a sua elevação, o seu crescimento espiritual. Nós não devemos ser como aqueles, eu sou detentor da verdade, eu sei de tudo, eu não estou sendo nem humilde nem pobre de espírito. Mas se eu reconheço a minha fragilidade, e só quando eu reconheço a minha fragilidade é que eu vou buscar o meu crescimento. Porque se eu acho que eu detenho a verdade, eu vou procurar o quê? O que eu tenho a me acrescentar se eu já sei tudo? Mas quando eu reconheço que eu sou frágil, que eu não sei toda a verdade, que eu ainda tenho muito que caminhar, eu vou me empenhar nesse caminho. Eu vou me empenhar nessa jornada. Eu vou ser determinada a buscar o meu crescimento. E aí vou realmente crescer. Então nós precisamos ser humildes de espírito e reconhecermos a nossa fragilidade espiritual e buscarmos o conhecimento e o caminho com Cristo, nos seus ensinamentos. Aqueles que têm consciência da sua necessidade de busca, o progresso espiritual, eles são os simples de coração. Aqueles que verdadeiramente se reconhecem simples de coração e precisam de buscar nos ensinamentos o seu progresso. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Choram porque estão sofrendo? Por quê? Vão ser consolados? Sim, sempre. Mas há uma interpretação com relação a esse choro que eu achei também muito interessante. São os que choram por um arrependimento sincero ante o erro cometido. Não só com relação ao próximo, mas com relação a Deus. Então eu choro, busco esse arrependimento. Eu reconheço que eu errei. Eu tenho o coração sofrido e choro por ter errado. Mas não é um choro só por ter errado. Mas é um choro buscando o crescimento. Buscando a evolução, o aprendizado. Buscando novos caminhos. Procurando a reforma. Buscando mudar aquilo que eu fiz, corrigir. Então, esses serão consolados, porque verdadeiramente eles percebem o quanto eles precisam mudar e estão arrependidos de coração. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Também houve muita controvérsia com relação a essa mansidão, como se ser manso
É como se nós não tivéssemos coragem de enfrentar a vida. Como se nós cedêssemos, deixássemos para lá, fôssemos covardes. Há uma interpretação, muita gente houve durante muito tempo a interpretação desse tipo, questionando um pouco essa questão da mansidão. Mas mansidão não é fraqueza, é uma força tornada gentil. Também achei muito bonita essa frase. Eu tenho força, eu tenho coragem, eu busco determinadamente alguma coisa, mas sou manso, eu não vou brigar. Apesar de conhecer, apesar de ter um conceito a respeito das minhas coisas, ter uma convicção de algo que eu acredito, eu não vou impor ao outro aquilo. Eu não vou ser impositiva, eu não vou brigar, eu não vou tentar impor ao outro uma verdade minha, um conceito meu. Então eu vou, no meu comportamento, na forma como eu ajo com as pessoas, no convívio com elas, eu vou mostrar aquilo em que eu acredito, de forma mansa. Então é aquela força da convicção, da fé, da confiança, mas oferecida de uma forma gentil e não de uma forma guerreira ou impositiva. Essa questão da mansidão. E aí também eu vou citar Gandhi, quando ele fala: a não violência é a arma dos fortes. A mansidão não é a arma dos fracos, a mansidão é a arma dos fortes. Eu preciso ser forte, ter realmente confiança para ser mansa, para ser pacífico. Porque normalmente quando eu não sou pacífico, de certa forma eu não estou sendo forte, eu estou sendo fraca espiritualmente. A mansidão, a não violência é uma arma dos fortes e não dos fracos. E Gandhi também menciona a questão da tolerância e fala: a tolerância mútua é uma necessidade em todos os tempos e para todas as raças. Mas tolerância não significa aceitar o que se tolera. Também é uma coisa que a gente tem que refletir muito a respeito disso. Agiu de uma forma incorreta, teve um comportamento totalmente inadequado. Eu vou ser mansa com essa pessoa e vou ser tolerante, no sentido de ser compassivo com essa pessoa. Mas isso não quer dizer que eu vá concordar com o que ele fez. Eu só vou reconhecer que essa pessoa ainda tem muito a caminhar e que precisa de uma mão amiga. Precisa de um acolhimento, precisa da nossa tolerância, do nosso amor, da nossa compaixão. Com a nossa compaixão, com a nossa forma mansa de querer transmitir a ela alguma coisa, nós podemos fazer com que ela mude o seu comportamento. Ser tolerante com a pessoa, mas não tolerante com o que ela fez. Nós não vamos assumir aquilo como algo adequado, mas nós vamos reconhecer que essa pessoa ainda tem muito a caminhar e que ela precisa de acolhimento. É ser compassivo com os outros. Em algum momento nessa vida ou em outro no passado, alguém foi compassivo conosco. Com certeza. Porque se nós estamos aqui hoje, nós aprendemos já alguma coisa. E se aprendemos alguma coisa, alguém nos ensinou. Em algum momento, alguém pegou minha mão, me acolheu e me ofereceu a oportunidade de aprender. Por que não compartilhar isso com os outros? Compartilhar. Sermos compassivos com os outros como foram compassivos conosco. Acolhermos como nos acolheram em algum momento. Nós podemos lembrar dessa vida, em algum momento alguém nos deu a mão, nos ofereceu o seu amor, o seu afeto, e nos mostrou um caminho. Às vezes a gente nem aceita, mas alguém mostrou. E um dia a gente vai refletir sobre ele. A sementinha fica lá. Por que também não sermos alguém que vai ser compassivo e que vai oferecer a oportunidade para o outro, sendo tolerante? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça. Se nós acreditamos em Deus, e acreditamos nos ensinamentos do Mestre, e nós temos sede de justiça, essa forma de sede de justiça traz para nós
uma sensação de o quanto nós queremos que as coisas sejam corretas. Sede de justiça traz um pouco isso. O quanto eu gostaria que o mundo funcionasse melhor. O quanto eu gostaria que existisse mais paz no mundo. O quanto eu gostaria que a nossa humanidade fosse consoladora e compassiva. É uma forma de sede de justiça. E se eu tenho essa sede de justiça nesse sentido, eu vou buscar ser alguém que vai trazer essa mensagem, ou vai tentar transmitir isso às outras pessoas. E aí, nós seremos fatos. Fatos por quê? Porque realmente nós vamos exercitar e nós vamos fazer com que as coisas aconteçam dessa forma. Mas nunca nos esqueçamos de forma compassiva e mansa. Nunca de forma guerreira no sentido de ser agressivo, de ser impositivo, mas de forma mansa. Nós podemos mudar as coisas de uma forma mansa e tolerante. É difícil ainda nesse patamar que nós estamos de evolução. Mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer é: nós nos reconhecemos frágeis espiritualmente ainda, começando a caminhada, não pode nos permitir, não pode justificar que nos mantenhamos no mesmo patamar. Não, eu sou imperfeito, vou fazer o quê? Um dia eu aprendo. Não vou aprender nunca. Porque eu sempre vou dizer que eu sou imperfeito e está tudo bem. Eu sempre vou dizer que eu erro e está tudo certo, porque eu sou imperfeito. Não, eu reconheço que eu sou. Eu estou naquele humilde de espírito. Eu reconheço os meus erros. Eu reconheço que eu sou frágil. Eu reconheço que eu erro. Mas eu não posso me permitir permanecer nesse estágio. Eu tenho que buscar o aprendizado, buscar a minha reforma e mudar o meu comportamento para poder tentar mudar as coisas, o mundo, a sociedade em que a gente vive. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? Misericórdia é ter compaixão. Voltamos à compaixão. Compaixão é um tema para mim fascinante. Existe a pena e existe compaixão. Existe uma grande diferença entre ter pena e ter compaixão. Ter pena de alguém é você reconhecer que aquela pessoa ainda tem muito para caminhar, que ela ainda comete muitos erros, tem comportamentos inadequados, mas ela não tem condição própria de mudar a vida dela. Ela é frágil, ela não tem forças, ela vai ficar daquele jeito para o resto da vida, vamos dizer assim. Isso é ter pena. Ter compaixão, não. Quando eu tenho compaixão por alguém, eu também reconheço que ela pode ter comportamentos inadequados, eu reconheço que ela é frágil, que ela ainda tem muito para caminhar, mas ela tem potencialmente capacidade de se reerguer e encontrar o caminho dela. Essa é a grande diferença. Então, qual é o sentimento que a gente deve ter com relação às pessoas? Compaixão. Você está reconhecendo que o outro tem capacidade própria de mudar, desde que você ajude. Dá um empurrãozinho, oferece a ela oportunidades, um livro que fale sobre um assunto que acha que ela vai gostar de ler ou precisar de ler, um filme que seja, conversar, somente seja um abraço. E você sabe que com essa sua atitude, ela tem condição de mudar o caminho dela. Isso é ter compaixão. Vamos tirar a expressão pena das nossas vidas? Jogar fora? Vamos tirar do nosso missionário o ter pena de alguém. Vamos sentir compaixão pelas pessoas. Vamos acreditar que as pessoas são capazes de mudar. As pessoas são capazes de encontrar seus caminhos, de mudar sua vida, de mudar seu destino, de evoluir, seja intelectual, espiritualmente, não importa. Mas que ela tem potencialmente essa condição. Vamos acreditar nisso, vamos acreditar mais nas pessoas, confiar mais na capacidade das pessoas. Vamos ser compassivos. Vamos pensar nisso. Ter compaixão, ou ser misericordioso, é: eu estou em você e você está em mim. Eu sinto o que você sente. E você sente o que eu sinto. Há uma empatia, há uma energia
que faz com que você sinta o que o outro está sentindo, que você percebe quando a pessoa está triste, ou percebe quando a pessoa está alegre, simplesmente com um olhar. Certamente alguém aqui já deve ter tido essa experiência, de entrar no trabalho, ver os colegas sentados e olhar para um determinado assim, mas que ele hoje não está legal. Ele está precisando de um abraço. Ele deve estar com um problema em casa, um problema financeiro, o que seja. Essa empatia, ou essa troca de energia, é uma forma misericordiosa de compaixão. É você sentir, estar no outro, e o outro estar em você. Quando eu sinto uma dor, não é só eu quem sente. Sentem todos os que estão conectados no sentimento da compaixão. Todos que estão conectados nesse sentimento acabam tendo a mesma emoção, ou percebendo a emoção, estão mais ligados nessa percepção. E o mundo seria melhor se nós fôssemos assim, nós percebêssemos o que está acontecendo à nossa volta. Provavelmente não vamos conseguir isso nessa vida. Alguns não vão conseguir, outros talvez até consigam. Mas por que não começar agora? Lembrando aqui uma história de um senhor de 80 anos, resolveu aprender a tocar violino. Você sabe que violino é o instrumento mais difícil de aprender? Ele não tem traste, ele só tem as cordas. Então você tem que ter uma sensibilidade muito grande para perceber ou saber a posição das notas no braço do violino. É muito difícil aprender violino. E um cara de 80 anos resolve aprender a tocar violino. O entrevistador pergunta para ele, mas o senhor não sabe que esse instrumento é muito difícil? Provavelmente, o senhor não vai conseguir ser um violinista nessa vida. Ele falou assim, eu tenho consciência disso. Mas na outra vida eu posso precisar disso e já comecei de agora. Na outra só vou continuar o meu aprendizado. Vamos trazer isso para o assunto daqui. O que vamos deixar para outra vez? Mesmo que a gente consiga só um pequeno passo, já será um passo a menos que você vai ter que dar da outra vez. Vamos começar de agora, vamos mudar de agora. Vamos reconhecer-nos humildes de espírito e termos a consciência da nossa potencialidade de fazer a nossa mudança, mesmo que seja pequena, um passo de cada vez. Não tem um texto assim? As grandes caminhadas começam com o primeiro passo. Os grandes livros começam com a primeira letra. Não existiria um livro se não tivesse a primeira letra, e outros subsequentes. Vamos começar agora. Vamos nos reconhecer humildes e vamos buscar o nosso progresso. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração é ter coração puro. Voltando àquele que reconhece o seu erro, reconhece os seus limites. Ele é limpo, ele é puro. Não está viciado com nada, falando de sentimentos. Ele está puro, ele está acolhedor a qualquer aprendizado e a qualquer ensinamento. Ele acolhe aquilo que precisa aprender de coração aberto. Esses são os puros de coração. E verão a Deus na sua caminhada. Bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Entra um pouco na questão da mansidão, mas no caso de pacificador, vai além da mansidão, porque é o que tem a paz e que procura trazer a paz. Porque para trazer a paz também ele tem que ter essa paz no coração dele. Então é ter a paz, é aquela paz que Cristo quis nos ensinar, que trouxe para nós, do conceito que ele trouxe para nós. É a paz que existe dentro de nós, no nosso coração, e a partir daí passamos a ser pacificadores. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça. A gente fica assim meio com receio, poxa, mas eu vou ser perseguido, será que eu quero isso? Mas quando nós mudamos os nossos conceitos, diziam que os que caminham espiritualmente e procuram o seu crescimento são pessoas sozinhas. Sozinhas no sentido de estar buscando o seu próprio caminho. Nós, quando buscamos um caminho novo, e aqui no caso específico, o caminho com Cristo, nós somos olhados de forma diferente na sociedade em que a gente vive.
Então não é bem ser perseguido, mas é ser, de certa forma, ou marginalizados, ou segregados, ou olhados de forma diferente mesmo. Mas bem-aventurados esses, porque apesar de as pessoas à volta deles não os aceitarem totalmente mais, porque está mudando, nós permanecemos no nosso caminho. Acho que é essa a mensagem que o Cristo quis trazer. Então, mesmo que a minha família não goste muito de eu estar no centro, essa experiência pessoal aqui eu já tive, minha. Eu vim do evangélico, eu fui presbiteriana há muitos anos. E meu pai era pregador, avô pregador, tio pregador, e eu estou aqui com vocês. Então, de certa forma, a minha família ficou olhando assim, meio achando estranho a minha mudança. Então, a gente ficava sendo olhado de forma diferente. Será que está no bom caminho? Será que ela vai ser salva? Essa é a forma de discriminação que a gente tem. Mas nós precisamos de mostrar a essas pessoas, de forma mansa, compassiva, que nós estamos no mesmo caminho delas, de busca do Cristo, de busca de Deus, só que de uma forma diferente. Mas o caminho é o mesmo, o valor é o mesmo, só que eu estou mais afinizada, mais receptiva aos ensinamentos da doutrina espírita na minha vida. E eu preciso, e graças a Deus eu consegui, mostrar para elas que o meu caminho é o mesmo caminho delas de busca de Deus. Só que com outros conceitos. Mas o caminho é o mesmo, Deus é um só e o Cristo é um só. O Evangelho é um só. E é assim que a gente deve se comportar. Mesmo tendo esse olhar diferente das pessoas para conosco, se nós tivermos realmente fé, confiança naquele caminho que nós escolhemos, permaneçamos nele. E mostremos de forma tolerante, compassiva, misericordiosa, e é o nosso caminho. E que é verdadeiro também. Só tem um olhar diferente das mesmas verdades, do mesmo Evangelho. Eu considero, de coração, muito consolador estar com Cristo na minha vida. Porque isso me dá conforto, me dá paz, me dá confiança, apesar de tudo que pode acontecer. Pode ter um problema de saúde, pode ter problemas familiares, pode ter várias coisas podem acontecer, mas de uma coisa a gente deve ter certeza. E eu tenho essa certeza. Deus só quer o meu bem. Quem ama só quer o bem do outro, não é isso? Nós só queremos o bem dos nossos filhos. Deus, como Pai maior, só quer o nosso bem, muito mais do que nós mesmos. Se há dificuldades nas nossas vidas, se há obstáculos para a gente transpor, se há alguma coisa que nós ainda não estamos conseguindo administrar muito bem, vamos pedir forças, que é isso que nós devemos pedir a Deus. Forças, coragem, fé, confiança, porque o que Ele me dá é o melhor para mim. Esse é o pré-requisito de qualquer outro raciocínio. Ele me ama, Deus me ama profundamente. Então Ele só quer o meu bem. E se Ele quer o meu bem, o que eu tenho é o melhor para mim. É o meu caminho de conseguir alcançar aquele patamar espiritual que a gente quer. Que o Cristo gostaria que nós todos estivéssemos um dia. E essa confiança é o nosso consolo. Essa fé é que é o nosso consolo. Porque nós sabemos que em algum momento a situação vai mudar. Coisas melhores virão, desde que eu consiga aprender com aquelas que eu tenho hoje. A questão é aprendizado. Não adianta eu saber que o Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou, que Ele esteve junto com os fariseus, que Ele interpelou os sábios da lei, fatos históricos. Não adianta eu saber as bem-aventuradas de cor e buscar uma interpretação de todas elas. O que vai trazer a nós mudança efetiva é aprendermos e mudarmos as nossas vidas.
para melhor. Aí está a nossa salvação. Aí está a nossa mudança de patamares espirituais, níveis espirituais. Aí eu vou crescer espiritualmente. Desde que eu seja humilde de coração e busque o meu crescimento. Que eu seja compassivo, que eu seja misericordioso, que eu realmente tenha sede dessa justiça de querer um mundo melhor e de que a verdade evangélica, a verdade do Cristo realmente floresça em toda a humanidade e eu participar disso. Aí o meu caminho de evolução está seguindo em direção à salvação, em direção àquele mundo melhor com Cristo. Eu queria propor uma coisa para o final. Tem um salmo que é para mim muito especial. E eu acho que é muito especial para muita gente. Que é o Salmo 23. Todo mundo conhece o Salmo 23? Então os outros vão conhecer hoje. E esse Salmo 23, eu usei durante muito tempo na minha vida como um recurso de meditação. E faço isso ainda hoje. Que eu acho muito bonito, muito tocante. E para quem não conhece, existem algumas expressões que são usadas no Salmo, como pastor, como cajado. São expressões já sacramentadas em alguns meios religiosos. Cristo é chamado de pastor de ovelhas. Jesus apacenta as ovelhas, protege e guarda as ovelhas, não deixa nenhuma se desagarrar. Está escrito no Evangelho em vários momentos. Cajado é aquela forma de bengala, cajado, que o pastor usa para caminhar longas caminhadas com o seu rebanho. E é uma forma dele proteger o seu rebanho. Se o rebanho é atacado por algum lobo, ele vai com o cajado para proteger o rebanho. Então, expressões que eu acho que seriam importantes para que vocês não se percam no que eu gostaria de fazer agora. Será minha prece final. Eu vou falar do Salmo 23 lentamente. E gostaria que vocês fechassem os olhos. E eu vou falar lentamente, porque eu quero que vocês percebam a mensagem que ele traz, no fundo dos seus corações. E que realmente sintam esse salmo como um processo de meditação, de relaxamento e de conexão como uma adoração, uma conexão com o Pai. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.